Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotós, e na edição de hoje nós vamos falar sobre uma reportagem publicada recentemente na mídia que está dando o que falar. Isso mesmo, vejam só pessoal, o estudo de um brasileiro, o designer Cícero Moraes, diz que o corpo de Jesus jamais tocou o Santo Sudário. Pois é, o Santo Sudário, tecido de linho que teria envolvido o corpo de Cristo após a sua crucificação. E esse novo estudo, obviamente, deu uma grande repercussão aí na mídia, apresentando uma visão bem intrigante e controversa. Afinal, o Santo Sudário é um dos objetos religiosos mais estudados e debatidos da história cristã. E esse designer, que ficou conhecido mundialmente aí também por reconstruir o rosto de personalidades famosas aí da história, vem agora trazer novas, a partir de pesquisas que ele diz ter feito, vem trazer um novo olhar a respeito do sudário. Mas até que ponto isso é realmente verídico ou não? Ele pode realmente afirmar que o Santo Sudário não é verdadeiro? Bom, para falar a respeito, trazendo aí uma visão bem diferente e muito mais abrangente sobre o Santo Sudário, nós vamos falar aqui hoje com o professor Jack Brandão, que já falou outras vezes aqui no canal a respeito do Santo Sudário, ele que é um dos maiores estudiosos aqui no Brasil e se fundamenta na arte, na ciência e na própria história cristã para analisar a relíquia, vai trazer seus pontos aqui a respeito dessa pesquisa que vem novamente aí aumentar esse mistério sobre a relíquia e tá dando o que falar. Bom, por enquanto é só, mas fiquem com a gente porque vem muita coisa interessante por aí. Ah, e não esqueçam de comentar, curtir e compartilhar, principalmente temas polêmicos assim, queremos saber o que vocês pensam a respeito. Santo Sudário seria ou não uma falsificação medieval? Até hoje ele vem levantando intrigas, então comentem e curtam e compartilhem. Bom, professor Jack, acho que primeiramente é importante explicar para quem está nos acompanhando esse novo estudo que já está dando o que falar, principalmente porque o Cícero, o pesquisador, ele disse que o sudário jamais tocou o corpo de Jesus. E, obviamente, uma afirmação dessa ia chamar mais atenção do que uma pesquisa que afirmasse a sua veracidade. Explica melhor para a gente, por que ele está afirmando isso? Bom, é importante nós lembrarmos o seguinte: a partir do momento que ele se diz pesquisador, ele tem que entender o seguinte: toda afirmação na pesquisa ou na ciência é duvidosa. Começa por aí. Eu, enquanto pesquisador, há mais de 30 anos, quase 40 anos na realidade, estudo o sudário, eu nunca, em momento algum, afirmei que o sudário é verdadeiro, ou que o sudário é falso, que o sudário é o pano que envolveu o corpo de Cristo ou não envolveu o corpo de Cristo. Então, a partir do momento que alguém afirma peremptoriamente, vou até usar uma palavra forte, que o sudário não havia tocado o corpo de Jesus ou de qualquer outra pessoa, opa, a gente tem que pensar duas vezes. Então, simplesmente, essa pessoa, ela afirma que seria impossível o corpo de Jesus ter tocado o pano, porque, segundo ele, o que poderia ter tocado seria um baixo relevo, ou seja, a imagem formada pelo sudário nunca seria uma imagem tocada por um corpo tridimensional, ou seja, o nosso corpo é tridimensional. Então nós temos um corpo tridimensional e, segundo essa pessoa, seria impossível aquela imagem ser formada. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: ele vai falando ao longo da reportagem que o sangue, que isso, que aquilo, só que ele esquece o mais importante. Primeiro, a imagem do homem não é formada por sangue. Nós tivemos em 78 uma grande pesquisa de muitos cientistas da NASA que afirmaram categoricamente o seguinte:
não é uma pintura. O sudário não é uma pintura. Isso está claríssimo para quem estuda o sudário, para quem é sindologista como eu há muitos anos. Se fosse uma pintura, como eu havia dito, se isso é um tecido, e o tecido, ele tem contato com qualquer líquido, o líquido vara para o outro lado. Acabou. Não há isso no sudário. E ele não fala isso. Ele afirma que é uma pintura, um ícone, um belo ícone medieval. Caramba, um ícone? Eu acho que o Cícero, ele desconhece o que é um ícone. Ele deve desconhecer o que é um ícone, porque há todo um trabalho, há toda uma categorização, há todo um processo para execução de um ícone, que normalmente é feito em madeira, nunca em tecido. Então é importante a gente pensar e a gente analisar essa forma. Então é isso, basicamente o que o Cícero fala é que o sudário não tocou nenhum homem, não tocou nenhum corpo e que isso seria impossível, porque segundo seus estudos, não esqueçam, ele trabalha com inteligência artificial, com recriação de faces de pessoas conhecidas, famosas na história, etc. Então, segundo ele e segundo as suas pesquisas gráficas, vamos dizer assim, voltadas muitas vezes para IA, isso seria impossível. Só seria possível, segundo essa ideia dele, por meio de um decalque, vamos dizer assim, seria um decalque a partir de um modelo em baixo relevo. Seria isso. Bom, professor, uma de suas pesquisas, né, ela traz uma ideia muito interessante que já contradiz também o que esse pesquisador está dizendo, que é justamente a questão de ser impossível que a imagem do sudário seja uma pintura, até porque a forma como ela foi feita ali no tecido de linho, ela contradiz toda a pintura daquele período. Não se tinha conhecimento. Então, para se fazer uma imagem daquela, ela contradiz toda a pintura já realizada a respeito de Cristo. Eu queria que você falasse mais a respeito, porque, como eu falei para vocês, isso também já contradiz o que esse pesquisador está dizendo, né? Que a imagem poderia ser, como o professor disse, uma espécie de decalque. Isso é importante a gente lembrar, que é o seguinte, eu estou sempre falando a mesma coisa aqui, eu estou sempre mostrando isso. Primeiro, a pintura, os pintores, principalmente os antigos, na antiguidade e no período no medievo e, de modo especial, no Renascimento, os pintores eram miméticos. Eles tinham um paradigma, ou seja, um modelo que ele seguia. Ele tinha de seguir esse modelo. Se nós pegarmos todos os modelos, todos os paradigmas de Jesus, da imagem de Jesus, no medievo, nenhum paradigma, nenhum modelo pictográfico, nenhum modelo iconográfico corresponde ao homem do sudário. Começa por aí. Esse é um ponto em relação à arte, em relação à pintura. Outro ponto que eu havia não completado na pergunta anterior. Como eu falei, a pintura, quando você passa tinta num tecido, numa tela, o que acontece? Por ser aquosa, ela vara praticamente para o outro lado. Parte desse líquido vai para o outro lado. O sudário não. A pintura, ou seja, a imagem do homem no sudário fica, como eu disse, nas cristas das fibrilas do linho. Isso quer dizer que a parte de trás não aparece nada. Entendeu? Então é muito importante. Outra coisa, eu não posso chamar o Cícero de pesquisador, porque a pesquisa demanda muito estudo em relação a um determinado objeto de pesquisa. E eu vejo que, ao falar da forma que ele falou, segundo o próprio texto que eu li, do Extra, ele fala o seguinte, que a partir do contato com várias pessoas superdotadas,
Ele viu que muitas pessoas comentavam isso e ele quis também conhecer, papapá, papapá, papá. Bom, disso daí para uma pesquisa, tem um caminho muito longo. Como eu havia dito, nenhum pesquisador pode afirmar peremptoriamente, usando a mesma palavra, isso ou aquilo, porque a ciência por si só, ela só existe, sobrevive a partir do momento que uma outra teoria cai e derruba a anterior, surge e derruba a anterior. É muito importante nós pensarmos isso. Agora, quanto à questão da imagem como pintura, isso daí para mim realmente é ponto morto. Não há nenhum pigmento no tecido do sudário de Turim. Logo, não foi pintura em hipótese alguma. Muito menos um ícone, muito menos isso ou aquilo. Professor, o senhor tem 30 anos de pesquisa aí a respeito do sudário, como o senhor mesmo levantou, um pesquisador, ele traz toda uma bagagem, né, e recorre muitas vezes a outras áreas, sua pesquisa se mostra interdisciplinar, mas o curioso é que quando vem um designer, né, trazendo essa questão, né, e afirmando categoricamente que o sudário, o tecido jamais tocou o corpo de Jesus, a gente vê uma repercussão muito grande na mídia. Talvez se fosse de outra forma, a gente não veria assim. O que justifica, né, todo esse interesse maior quando alguém chega e já afirma, como foi o caso do Cícero, e isso já deu toda essa repercussão midiática? Bom, todas as vezes, o que a gente quer é mostrar algo diferente. Todas as vezes que nós falamos no tecido, como eu havia dito, eu nunca afirmei e nem posso afirmar se é verdadeiro ou é falso. Eu, enquanto pessoa física, eu tenho as minhas crenças, as minhas teorias particulares, mas enquanto pesquisador eu não posso afirmar isso ou aquilo. É óbvio que todas as vezes que você vai contra aquilo que aparentemente é algo importante para a igreja, de modo especial para a igreja católica, isso sempre cai como uma bomba. Então, todas as vezes que alguém aparece e vai dizer, olha, o sudário não é verdadeiro, o sudário demonstrou-se que é uma mentira. Há pouco tempo atrás tiveram cientistas italianos que demonstraram também que o sudário era falso, que todas as marcas, as manchas de sangue seriam impossíveis, seriam inverossímeis para. Então, várias teorias vão surgindo. São sempre teorias e são sempre válidas. Eu não estou descartando, eu não estou desconsiderando isso, como eu não estou desconsiderando também a própria colocação do Cícero. Pelo contrário, o que eu estou falando é a forma apressada de querer afirmar algo da forma como foi afirmado, sem ter um embasamento teórico e cultural firme e específico para o caso. Então não basta simplesmente afirmar aquilo que vai contra. Por quê? A partir do momento que eu afirmo contra o lugar comum, é óbvio que isso chama atenção. Tudo que é contra, como eu havia dito, a igreja, de modo especial, chama atenção e opa, vamos lá. Como eu vejo, vira e mexe aparece, encontraram agora relíquias de um pesquisador tal, encontrou fragmentos de um evangelho que vai mudar tudo no mundo, que vai mudar tudo na igreja, ou se não vê aquelas manchetes, a igreja preocupada com o novo achado arqueológico que diz que Jesus... Pelo amor de Jesus Cristo, pessoal, a igreja já conhece praticamente todos os apócrifos, todos aqueles evangelhos apócrifos já estão catalogados e estão lá no Vaticano. Nada é notícia nova para os pesquisadores da igreja. Então isso daí não é nada. Só que para a mídia ou para muitas pessoas isso é bomba e isso é notícia. E é por isso que esse tipo de coisa surte tanto efeito. Bom, tá aí a necessidade, né, das pessoas recorrerem a diversas fontes para poder entender melhor o que está acontecendo, não se deixar envolver só pela polêmica. Você comentou a respeito da inteligência artificial. Recentemente foi divulgada uma outra matéria também, que é a inteligência artificial. Alguém usou a inteligência artificial para recriar a imagem de Cristo a partir justamente dessa imagem do sudário. Queria saber se você acompanhou a respeito, o que você tem a dizer. Bom, todas as vezes que nós falamos de inteligência artificial, nós temos de pensar o seguinte: a inteligência artificial era alimentada por pessoas.
e não só por pessoas, mas por um grande manancial cultural que existe na internet de modo especial. É óbvio que quando você vai criar a verdadeira imagem de Cristo a partir do sudário, a imagem sai distorcida. A última imagem que eu vi no sudário mostra-se completamente distorcida. Vamos prestar atenção. A imagem do sudário mostra o homem do sudário, ele tem uma barba bilobada, ou seja, há uma separação na barba. Porque não interessa se foi rasgado, se não foi, se foi puxado, não importa agora a questão. Agora, a imagem criada pela inteligência artificial mostra a barba quase que pontuda, nos moldes que, segundo a iconografia, era a pintura de quem? De São Paulo. São Paulo tem uma barba afinalada, afunilada e pontuda para baixo. Isso é a imagem iconográfica que foi construída, por exemplo, de São Paulo. A imagem de São Pedro é uma barba arredondada. E aí nós vamos construindo isso. Agora, a questão da inteligência artificial é isso. Ela constrói, ela pode construir, olha, a última. Só que como a imagem da inteligência artificial virou moda, e é moda neste momento, tudo aquilo que se diz que, olha, a imagem artificial criou a verdadeira imagem de Cristo. A gente tem que questionar, porque aquilo é uma imagem, não é a imagem. A imagem de Jesus, ninguém nunca vai poder saber efetivamente, porque toda imagem é uma construção pessoal, é uma construção de uma sociedade. Então, quando muitas pessoas criticam, porque o Jesus, nunca vi Jesus de olho azul, Jesus loiro, é óbvio que não tem. Porque Jesus era judeu, Jesus vivia na Judéia, Jesus vivia no meio do deserto quase, uma região desértica. Mas quando o cristianismo vai para a região nórdica, para as regiões nórdicas, ele é pintado conforme essa pessoa vê, ou como essa pessoa via, da mesma forma que Jesus, na África, ele é pintado como negro, da mesma forma que Jesus, na Índia, ele é pintado como um hindu, e assim sucessivamente. Então essa ideia é uma ideia muito subjetiva. É muito interessante essa colocação, professor, porque a gente vê aí realmente várias facetas, né? E de uns tempos para cá, essa questão ela teve um enfoque maior agora, porque se fala muito isso, não, Jesus seria negro, Jesus. Então é interessante observar a respeito. Professor, agora voltando aqui em relação ainda à colocação do Cícero, né? Ele é um designer gráfico. E como você bem colocou, um pesquisador realmente ele precisa trazer toda a sua bagagem e recorrer às diversas áreas aí para fundamentar o que ele está trazendo. Um designer, ele poderia também fazer isso a partir da área dele? Realmente ter esse olhar para o Santo Sudário e trazer essa afirmação? Ele poderia trazer um histórico aí do tecido de linho? Bom, isso é uma ótima pergunta, Mari. Vamos prestar atenção. O Cícero é um designer conhecido no mundo inteiro. Então, o que ele faz? Ele pega, por exemplo, esqueletos e transforma em obras de arte também. Então, ele é conhecido e aclamado por ter criado a face, o rosto, de esqueletos que não tinham face e não tinham rostos. Só que eu questiono também esse tipo de colocação por um motivo óbvio. Com que autoridade ele poderia transformar, um exemplo, pegar, como foi dito que ele fez, o esqueleto, ele reconstruiu o rosto de Maria Madalena a partir do seu esqueleto. Vamos pensar uma coisa. O suposto crânio de Maria Madalena está na França e foi levado para lá, ou ela foi para a França, segundo uma tradição, etc, etc, etc. Quem pode me garantir, primeiro, que o rosto era de Maria Madalena? Que o crânio era de Maria Madalena. Segundo, vocês realmente acham que a inteligência artificial tem a capacidade de perscrutar todo o DNA de uma determinada pessoa, todas as diversas, as milhares, as milhões de combinação de DNA
de uma determinada pessoa para poder reconstruir o rosto de uma pessoa, desculpe, hoje, isso para mim é impossível. É óbvio que quando Cícero faz essa criação é subjetiva. O que quer dizer isso? Isso é a visão dele, enquanto designer, a partir de informações escritas, ou seja, de textos escritos, de textos logóticos, como eu chamo, e de obras de arte. Então, a inteligência artificial junta tudo isso e tenta criar uma imagem fidedigna. Desculpe, o trabalho é um trabalho extremamente legal, extremamente bonito, mas afirmar que tal imagem era o rosto de Santo Antônio, que tal imagem era o rosto de santo tal, de santo tal, de santo tal, desculpe, ou do Dante Alighieri. Poxa, Dante Alighieri, há muitas imagens de Dante Alighieri, por exemplo. Há muitas imagens de Dante Alighieri. Para você poder recriar o rosto em 3D é muito fácil. Porque você tem várias imagens, você joga na inteligência artificial, a inteligência artificial pega todas essas vários paradigmas e transforma em um. Ótimo. Eu não vejo muito mérito nisso usando a IA. Não tirando o mérito dele, que ele teve o know-how de fazer isso. Eu acho isso muito válido. Agora, querer afirmar que o Sudário não tocou nenhum homem, ou não tocou... Cara, desculpe. A pessoa não tem esse cabedal teórico para fazer isso. Não tem, desculpa, eu não consigo ver. Não tirando mérito. É um designer gráfico, a área dele é marketing. Legal. Então é muito importante nós pensarmos isso. É fácil fazer? Talvez não, mas eu vejo como é muito fácil você criar verdades, criar factoides, a partir daquilo que não existe. Se eu tenho informações, por exemplo, da Lucy, nós tivemos a Lucy, que é considerada a primeira mulher conhecida, ou o primeiro hominídeo feminino, papapá. Então você tem o esqueleto da Lucy, todas as recriações a partir daquele crânio serão meras ideias subjetivas, ou seja, individuais de um determinado indivíduo que vai programar o computador para que faça aquilo que ele queira. Desculpe, é isso. Agora, quanto ao Sudário, a coisa é muito diferente. Então, achismos não cabem no Sudário. Achismos não cabem no Sudário. Eu acho que ele precisaria conhecer mais, ir mais a fundo, pesquisar mais e não se deixar levar por achismos. E eu digo isso porque eu tenho um artigo que eu vou trabalhar exatamente em relação a um outro pesquisador que dizia... Bom, depois a gente vai ver isso, que é a questão do... Já vou falar o nome da pessoa, que é o Thomas de Vesseron, que ele criou uma verdadeira teoria, uma verdadeira teologia para provar a veracidade ou não do Sudário. E o livro foi um best-seller, né? Professor, é muito interessante essa questão de a gente pensar no histórico que é trazido e que ele, enquanto designer, está trazendo a sua visão, porque é justamente a ideia da IA. Se nós formos pensar aí numa ferramenta, né, que já viralizou o ChatGPT, ela funciona exatamente dessa forma. Se eu fizer uma pergunta para o ChatGPT e você fizer uma pergunta, e a gente já tiver um histórico nosso ali, vão ser respostas diferentes, porque o que ele está nos fornecendo é com base no nosso acervo. O que não pode ser levado em conta quando se trata, por exemplo, de um histórico da fisionomia de Cristo, de a fisionomia de qualquer pessoa, na verdade, né? Nós estamos trazendo aí a questão genealógica, nós estamos trazendo outras questões, isso não se muda, né? Então a IA ainda não tem, como você muito bem comentou, ela está trazendo com base no olhar dele. Ela pode, se outro designer for fazer essa recriação, vai ser uma outra criação. Tanto é que nós, como você bem comentou, já tem várias visões aí a respeito de Jesus, porque é cada visão a partir de uma realidade, de uma influência, e
isso acaba até interferindo, digamos, de modo negativo, né? Não, No é estudo. importante a gente pensar isso, porque quando a gente fala em IA, nós temos de sempre lembrar isso. A IA existe por meio de colocações que são feitas, são as alimentações. Nós temos de alimentar a IA. Como você bem disse, Mari, o chat GPT, as respostas para mim vão ser diferentes, por exemplo, das respostas para você. No fundo, a ideia central pode ser a mesma, ou não, porque eu já vi muitos erros, a IA comete muitos erros também, principalmente quando nós falamos de personalidades históricas. Personalidades históricas há sempre um erro, é muito importante ver isso. Só que as pessoas ainda acreditam que elas não são, como é que eu posso falar? Que são verdadeira, uma pura verdade, e isso é muito perigoso, né? Bom, e o professor Jack também lançou já 2 obras a respeito do Santo Sudário, o volume 1 e 2 da Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. É uma obra aí com uma proposta grande, né, professor? Desafiadora, porque ela traz toda a história da igreja em volta a partir do tecido de linho. Bom, o segundo volume já saiu este ano, se não for mal, foi este ano que saiu. Ano Então a gente passado. pode ver, juntamente com o volume 1, já são quase 1000 páginas. Ou seja, e esse é o segundo volume, vão ter mais ou menos 5 volumes. Eu estou buscando exatamente esmiuçar tudo aquilo que se sabe sobre o Sudário de Turim. Sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista mítico e sob o ponto de vista científico também. Então é muito importante nós buscarmos isso, buscarmos as respostas, porque cada resposta será dada individualmente, isso é muito importante. Então eu até falo para vocês, olha, a Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. É muito importante ler esse livro, para que cada um busque as suas próprias conclusões e não aceite qualquer ideia que aparece por aí, por mais interessante que possa parecer. Bom, acho que ficou muito claro aqui a respeito, né, do tecido de linho, como o professor colocou, eu também reforço, nós não queremos desprestigiar o trabalho, né, de ninguém, mas simplesmente alertar para que antes de qualquer afirmação é preciso olhar os vários prismas existentes, né, professor? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal. Comentem aí o que vocês acharam a respeito. Vocês são a favor do que o designer falou ou não? E tem muitas questões aí ainda a serem discutidas e com certeza o Sudário seguirá Ixi, tem levantando muitos muito. mistérios. Então, eu estou falando, eu sempre digo 30 anos, né? Começou em 83, vai fazer o quê? 40, já 41 Sim, já anos? são bem mais que 30. Então já é muito tempo. É muito tempo, então acho que vale muito a pena. E eu sempre digo, as pessoas sempre colocam, mais do mesmo, mas não é mais do mesmo. O Sudário nunca é mais do mesmo. Então eu sempre digo, me prove que ele é falso, que aí a gente começa até a brigar também a favor. Porque eu acho que é isso. Até hoje, para mim, apesar desses 40 anos quase, eu estou sempre estudando e eu sempre encontro pontos positivos. Que o nosso tempo aqui é muito curto para isso, mas em outros momentos a gente fala. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o professor Jack Brandão, também do Centro de Estudos Logoimagéticos com Desfotós, junto com a Mariana, que fazia tempo que não estava, né? Que não aparecia, né? Bebê Sim. novo. Então agora não tem muito tempo, mas é isso aí, Mas então. estamos aí. E até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal.